Graças e paz, amados, Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez estou aqui com grande prazer e satisfação para compartilhar uma mensagem do Senhor para o meu coração, para o teu coração. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, fala que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, ou seja, como a luz do sol, que brilhará mais e mais até ser dia perfeito. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, fala que o justo viverá pela fé. Amém? Então o justo, amados, ele se posiciona na palavra. A motivação dele é a palavra. Ele está concentrado na palavra. Por causa disso, o seu caminho, não importa a situação que esteja passando, será luz. E essa luz brilhará mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, até Jesus Cristo ele pairar nas nuvens e vir buscar a sua igreja. Amém? A palavra que eu tenho hoje para a igreja, para você, é uma palavra específica sobre família. Deus, ele é família. Amém? Quando eu falo que Deus é família, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que está nos céus. Ou seja, Jesus, ele ensinando um princípio super importante para a vida de um cristão. Quando você estiver conversando com Deus, saiba que Deus é o seu Pai. Essa era a ideia que Jesus ele estava passando para os seus discípulos. Ei, quando você chegar perto de Deus para conversar com Ele, saiba que Deus é seu Pai. Veja que ele não disse governador, não disse meu rei, não, ele usou o termo Pai. Pai, o que significa Pai? Pai é fonte, Pai é recursos. Amém? Então Deus é tua fonte, Deus é teu recurso. Amém? Nesse tempo difícil a qual nós estamos enfrentando e também nos tempos de abundância, Deus, ele é o nosso recurso todo o tempo, hoje e para sempre. Então você, ao se aproximar de Deus, temos que ter a consciência que Deus, ele é o nosso Pai. Amém? E se Deus é nosso Pai, Deus ele nos trata como família. E o que é família? No dicionário, ele refere-se à palavra família como um grupo de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Amém? Família é o quê? Um grupo de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Então, isso é família. Falando do termo em geral família, né? Nós vivemos debaixo do mesmo teto. Qual é o nosso teto? É o céu. Amém? Então, a família, a terra, para Deus, é como se fosse uma casa. Então, família vivendo debaixo do mesmo teto. Deus em cima e nós embaixo. Deus é o nosso teto. Deus é a nossa fonte. Então, é dentro desse contexto que nós iremos falar hoje. Amém? Então, o pai, que é o dono da casa, ele estabelece suas leis. Não existe família, não existe morar debaixo de uma mesma casa sem ter ordem dentro dessa casa. Porque senão vira uma maior bagunça. Se cada um dentro de uma casa, cada um querer fazer o que quer fazer, a família vai virar uma bagunça. Tem que existir uma ordem dentro de casa. Uma só ordem. Então, na medida que Deus ele nos trata como família, ele também tem a sua ordem para que se possa ter paz dentro do lar. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos relatar princípios que Deus estabeleceu dentro da palavra dele para que a família ela possa se manter forte, unida e em paz. Amém? Sem essa palavra, sem o posicionamento do justo em cima dessa palavra,
é impossível o pastor nos levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Então, precisamos mais do que nunca nos posicionar como família, porque nós não sabemos o mal que virá sobre o mundo daqui em diante. Vai lá no livro de Salmos, capítulo 133, e é o único princípio que eu vou focar, e dentro dele, compacto junto com ele, existem duas palavrinhas-chave. Amém? Vai lá no livro de Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então esse é um texto bastante conhecido dentro da igreja, dentro da família cristã. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Esse óleo precioso é o óleo perfumado, ou seja, quando a simbologia, né, o que ele quis falar, aquele óleo perfumado que desce, ou seja, fica um aroma agradável. Fica um aroma agradável. Isso quer dizer que os irmãos não brigam, não discutem, não existe desavença entre os irmãos. Para Deus, isso cheira, é um aroma agradável diante de Deus. E ele também usou o termo como o orvalho, né? Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Amém? Então, esse Sião, ele simboliza o monte, a igreja. Então, quando a igreja está unida, quando a igreja, ela é para Deus, é como se fosse um aroma suave, é como se fosse o orvalho de Hermon sobre o monte Sião. Aquelas gotículas de água sobre o monte, ou seja, quando o monte estava seco, vinha esse orvalho e renovava a vegetação, voltava a ficar tudo verde novamente. Então a palavra que eu quero destacar hoje é a unidade. É através da unidade que Deus ele ordena a bênção e a vida. Mas daí então surge a pergunta: como eu e você, como uma família, pode exercer unidade dentro do lar? Como é que podemos desenvolver a unidade segundo os princípios bíblicos dentro de casa, dentro da igreja? Como podemos desenvolver? Duas coisas importantes dentro da unidade, duas palavras-chave dentro da unidade, chama-se amor e comunicação. Não tem como ter unidade com a má comunicação dentro do lar. E não tem como ter unidade onde não se há amor. Amém? Então, quando faltam essas duas coisas, vira uma confusão, a casa fica de cabeça para baixo, ninguém entende ninguém e famílias são rompidas. É semelhante a uma carroça e a dois cavalos, um puxando para o lado e outro puxando para o outro. O que vai acontecer é romper a carroça. Amém? Então, quando não existe amor e quando não tem uma boa comunicação dentro do lar, casamentos, famílias, relacionamentos são rompidos.
Amém? Mas que tipo de amor e que tipo de comunicação? Gostaria de dizer que não é você, não é eu, não é você que vai manter um casamento firme. Não é nós. É quando a palavra de Deus é a base. Quando nós deixamos o nosso eu e colocamos a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, como guia, isso é que vai mudar, vai permanecer, vai fazer com que dure os nossos relacionamentos conjugais em família. Amém? É isso que vai fazer, é isso que vai deixar os nossos relacionamentos fortes. É a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre dentro dessas duas chaves, amor e comunicação, eu gostaria de ler com você o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8. Nós iremos ver alguns princípios de amor. O que é amor? O que é amar? Amém? Gostaria de dizer que amar não é um sentimento. Amor é comportamento. Então vamos ver o que é que fala 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 8. Diz assim: quem ama, ele vai dizer uma série de comportamentos. Eu gostaria de dizer, amados, que nós, na nossa natureza, a gente não tem esse tipo de amor. Amém? É preciso ser exercido todos os dias. Então, está em uma escola o nosso lar. É a melhor faculdade de todas. Se você for aprovado nessa faculdade, diga que você está apto para viver esse tipo de amor. Amém? Glória a Deus. Então, esse amor, amados, é uma coisa que nós precisamos desenvolver esse comportamento. É um estilo de vida que precisamos desenvolvê-lo. Então, no 4 diz assim, ó: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento. Se você quiser, vai escrevendo aí. Nem orgulhoso. Não é nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Amém? Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, ou seja, o amor nunca falha. Amém? Então, isso, se você quer fortalecer o vínculo familiar, tem que desenvolver esse comportamento, tem que tomar esse comportamento como um estilo de vida. Quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não é ciumento nem orgulhoso, ou seja, não se acha o dono da razão, nem é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, ou seja, não fica esculhambando as pessoas da família, não trata mal, não é egoísta, né? É meu, só se lembra de si próprio, é eu, sou eu, tudo é eu. Não fica irritado facilmente, nem guarda mágoas. Amados, tanta gente guardando mágoa nesse mundo. Isso é uma porta para entrar doenças. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas fica alegre quando alguém faz uma coisa certa, o que é correto. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E é por isso que o amor é eterno, ou seja, o amor, ele nunca falha. Amém? Então, dentro da unidade, nós precisamos adotar
esse tipo de comportamento. Dentro da unidade, precisamos adotar o comportamento de amar. Amar não é um sentimento. Amar, o amor do tipo de Deus é comportamental, é um estilo de vida. Você decide. Amém? A outra parte que gostaria de citar é a parte da comunicação. Como deve ser a minha comunicação dentro do lar? Como deve ser a comunicação entre casais, entre pais e filhos? Vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, a carta é para os irmãos, amém? Para a igreja, para a família. Quando nós chamamos alguém de irmão, quer dizer, olha, você faz parte da minha família. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como deve ser a comunicação, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Lembra lá no livro de Salmos 133, que Deus ele ordena a bênção e a vida sobre a unidade? Então, quando existe um só tipo de conversa, uma só conversa, um só proceder, quando não existe brigas, nem desordem dentro da família, Deus ele ordena a bênção e a vida, mas antes da bênção e a vida é necessário ter a mesma conversa, ou seja, a mesma comunicação. Mas, amado irmão Henrique, que tipo de comunicação é essa? Vai lá no livro de 1 Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, olha aqui o livro da lei. Esse tipo de comunicação que Deus deseja que seus filhos falem todos os dias dentro de casa, debaixo do teto, porque essa é a linguagem do pai. O pai, quando quer conversar com seu filho, ele tem uma linguagem, e a linguagem de Deus para o seu filho é a palavra de Deus. Aqui não contém fofoca, aqui não contém palavrões, aqui não te incentiva a bebedices, aqui não te incentiva a prostituição, aqui não te incentiva a roubar, aqui não te incentiva nada de mal. Por quê? Porque aqui é a palavra de Deus. Deus ensinando seus filhos como se comportar e como falar. Então ele estava dizendo para Josué: meu filho, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha aqui o pai falando para o filho, né? Olha, você precisa meditar nesse livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A luz do justo, ela é como a aurora, ou o caminho do justo é como a aurora que brilhará mais e mais até chegar dia perfeito. Por quê? Porque ele medita na palavra, ele medita na luz dia e noite. Dia e noite ele medita. Então o Senhor fará prosperar o teu caminho. Amém, amado? Então esse é o princípio de comunicação. O que eu devo falar dentro de casa? Como deve ser minha conversa com os meus familiares, com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, com meu tio, com a minha mãe? Palavra de Deus, amados. Vamos lá, eu escrevi aqui alguns exercícios que podem te ajudar dentro de casa, pode melhorar a unidade dentro do teu lar. Se você estiver passando por grandes problemas dentro de casa, eu sei que tem muitas pessoas que têm maridos ou esposa que bebe, é viciado em determinado tipo de coisas, não vou salientar aqui, não vou citar,
Mas tem muitas famílias que sofrem com... Então eu te aconselho, amados, a ler livros, assistir cultos, pastores sérios que falam sobre família, né? Quero te motivar a observar mais, a buscar mais sobre esses assuntos e saber o que é que Deus pensa, mas sempre lembrando que a palavra é a fonte de tudo, porque é a palavra de Deus. Amém, amados? Então, esse é o princípio da comunicação dentro do lar. O casal, a família precisa ter uma boa comunicação. Então, como deve ser essa comunicação? Que tal, senhores pais, senhores responsáveis pelo lar, planejar horários para ensinar os filhos? Pega o filho, reserva um horário, vou dar até uma dica, à noite antes de dormir, junta os filhos e começa a contar as histórias bíblicas. Uma vez ou outra, não. Eu aconselho que se faça isso. Dependendo da sua carga de trabalho, uma vez na semana ou todos os dias, se você tiver um tempo oportuno. Amém? Se o pai que faz isso, se você não tem esse hábito, ou se tinha, continue a fazer. Sente com seu filho. Antes de comer, orar. Antes de fazer qualquer coisa, vai sair, ora com seu filho. Vai para a escola, ora com seu filho. Passa a mensagem de Deus para ele. Vai melhorar muito a comunicação dentro de casa. Ou seja, Deus vai começar a reinar. Para o casal, que tal o casal ler a Bíblia junto, orar junto? Se não tem muito tempo, amados, pega pelo menos um versículo, lê e medita os dois juntos. Amém? Pega um versículo da Bíblia, pega uma parte da Bíblia que você recebeu, que você escutou. Não, estou atrasado, ora no teu esposo antes de trabalhar. Lança uma palavra de Deus na vida dele, na vida dela. Abençoa a tua família. Se você não tem esse costume, comece a adotar esse costume. Por quê? Porque isso vai fortalecer o vínculo dentro de casa. Ah, mas o meu esposo ou meu irmão, seja lá quem for, ele não é evangélico, ele não gosta da palavra de Deus. Aí a gente vai agora para 1 Pedro 3, 1 e 2. Vamos lá, 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também se algum não obedece à palavra, ou seja, se ele ou ela não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, ou seja, pelo seu comportamento. Pedro está falando para a mulher, mas se encaixa para a situação se você tiver pessoas que não seja evangélica, não seja cristã, dentro da sua família. O seu comportamento é que vai fazer com que aquela pessoa seja ganha sem palavras. Não precisa você ficar insistindo para a pessoa ir para Jesus, voltar ou aceitar Jesus. Não, é o seu comportamento que vai fazer toda a diferença. Amém? Considerando a vossa vida casta, ou seja, a sua vida limpa, sem palavrões, sem acusações, sem fofoca, em temor ao Senhor. Amém, amados? Então, essa é a palavra que eu tinha para a igreja, né? Enquanto eu orava, Deus comunicou essas palavras em meu coração, amém, para compartilhar com vocês. Amém? Espero que Deus, eu creio que essa palavra foi resposta de oração para muitas pessoas, assim também como está sendo para mim resposta de oração. Guarda essa palavra no teu coração, amém? Se você quer uma família mais forte, se você deseja uma família mais unida, amados, pode vir um pastor mais top orando na sua família. Se você não seguir a palavra de Deus, se você não obedecer, não vai acontecer nada. Amém, amados?
não acontece nada, porque precisamos tomar uma posição e uma decisão na palavra de Deus. Uma vida cheia de amor, um estilo de vida de amor, tem que ser praticado. Não só é oração, 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 oração. Oração e ação. A oração ela precisa ser correspondente, ou seja, tem que ter ação. A fé sem obras ela é morta. Precisamos exercer fé, crer sim, orar sempre, sem cessar, mas também ter ação. Quer uma família mais unida, quer uma família mais forte, então melhora a tua comunicação. Não é você, mas melhorar a comunicação é colocar a palavra de Deus em prática na sua família. É você falar a palavra dentro de casa. Tá vendo aqui, tá velhinha, mas o que importa é que dentro é novo. Amém? Falar a palavra de Deus dentro de casa, colocar a palavra em primeiro lugar e ter uma vida, um estilo de vida de amor. Amém? Deus te abençoe e fique na prática dessa palavra.